Olá, como vai? Muito prazer. Meu nome é João Marques Galo, sou aluno do curso de Teologia, de Bacharel em Teologia da Unicesumar. Tenho o registro de aluno número 188200615. Sou do Polo Lapa, São Paulo, capital. E é um prazer estar aqui para falar com você um pouquinho sobre um tema relevante para os nossos dias. Um tema que tem preocupado muitas pessoas: a comunicação cristã nas redes sociais. Eu quero chamar a sua atenção por um instante para este tema que é relevante para os nossos dias. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e também pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que fica no centro da Rua Helvétia 772. E quero aqui hoje falar um pouco com você sobre este tema, a comunicação cristã nas redes sociais. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte aspecto: a comunicação em nosso tempo está cada vez mais ampla e sem controle. Haja vista que temos que lidar com um fenômeno na comunicação eletrônica hoje, em tempo real, chamado fake news, que precisa da nossa atenção e precisa ter um filtro mais apurado, pois está recheada de falácias, de engodos, que tem provocado muita confusão entre os ávidos participantes das nossas redes sociais, sejam nas redes pessoais, sejam nas redes coletivas, nas redes de comunidade, pois não há igreja hoje que não tenha uma rede social, não há igreja que não tenha um Facebook, que não tenha um Instagram, onde os seus membros se relacionam, recebem e enviam informações. É preciso ter critérios para não cairmos em erros fatais. É preciso ter critérios. Preste atenção, querido. Preste atenção. É importante então que tenhamos o cuidado de avaliar com critérios todas as mensagens recebidas em nossas redes de relacionamento, seja nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, antes de reenviá-las quando recebemos aos nossos contatos, precisamos ter o cuidado de avaliá-las. Precisamos ter cuidado de entender que aquela mensagem não é uma mentira, que nós não estamos disseminando mentiras. Em se tratando de grupos da nossa igreja, então é mais importante ainda, porque é a posição do cristão que está em jogo. É preciso ainda ter o cuidado, pois estamos falando com irmãos em Cristo. Nas redes sociais da nossa igreja, da nossa comunidade, estamos conversando e falando com irmãos em Cristo, que tem como prioridade um bom relacionamento a partir da comunhão com Deus. Pensando nisso, temos que priorizar a verdade. E nossa palavra deve ser sempre sim, sim, não, não. Então, meus queridos ouvintes, precisamos primeiramente entender o que a Bíblia nos ensina sobre a verdade e sobre a mentira. Rapidamente, usando alguns textos bíblicos aqui, nós podemos entender claramente o que a Bíblia fala sobre, por exemplo, verdade. Lá no Salmo 15, verso 1 e 2, o autor da carta ali do livro de Salmos, ele trata da verdade como sendo algo importantíssimo para não difamarmos o próximo, para não sermos abalados e abalarmos os outros. Aquele que anda em sinceridade, diz o texto, e pratica justiça e fala verazmente segundo o coração, seu coração, aquele que não difama com a sua língua o próximo, esse nunca será abalado. Terceira carta de João 4 também diz: não tem um maior gozo do que este, Deus falando, de ouvir que os meus filhos andam na verdade, andam
na verdade. E 1 João 6 também diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vejam, queridos, andar com Deus é característica daquele que fala a verdade. Andar com Deus. O que fala a verdade, anda com Deus, tem comunhão com Deus, e ele não será abalado. E os seus caminhos serão seguros. São características evidentes daquele que fala a verdade. Mas a Bíblia também fala daqueles que mentem, falam da mentira. E 1 Pedro 3, 10 e 11, ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal, faz o bem, busca a paz, sigam, é o que diz o texto. Provérbios 10, 9 também: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios 10, 32 também fala: os lábios do justo sabem o que agrada a Deus, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Então, o mentiroso não pode ter comunhão com Deus. E isso fica claro na forma como ele anda e se relaciona com o poderoso e com a igreja e com aqueles que estão na sua rede social ou nas suas redes sociais. Olhando ainda para a palavra de Deus em Mateus 4, de 1 a 11, um texto bem conhecido nosso, quando Jesus ali é tentado por Satanás, ou Satanás tenta levar Jesus a pecar, não é? Distorcendo, usando a sua ferramenta, a sua melhor ferramenta, distorcendo a palavra de Deus, não é? Distorcendo a verdade para atingir os seus objetivos. Ele tenta transformar a verdade em mentira, para confundir a mente de Jesus. Porém, ele esquece que está falando com Jesus, com o Filho de Deus. Jesus não pode pecar, querido, não pode ser tentado, porque Ele é Deus perfeito, Senhor da verdade. Ele não pode pecar e, portanto, não pode ser tentado ou induzido ao erro. Partindo desse pressuposto, então, podemos saber que, por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida, estaremos orientados a identificar as mentiras que nos são apresentadas publicamente e que são publicadas diariamente em nossas redes sociais. Com a ajuda divina e a boa pesquisa do Google sobre o que diz sobre o assunto, por exemplo, através de filtros orgânicos, de imagens, de sites oficiais, de agências de checagem de informação, poderemos sim encontrar a verdade e então sim repassá-la ou não. Assim, agindo também nas redes sociais da nossa igreja, estaremos minimizando os confrontos, melhorando nossos relacionamentos, que se tornarão mais confiáveis e divulgando informações que ajudarão na formação de opinião sadia sobre determinado assunto. Meu querido, eu espero ter ajudado você no que diz respeito ao entendimento de que precisamos ter uma saudável comunicação em nossas redes sociais, que passam antes de tudo por uma compreensão da necessidade de filtrarmos as informações e buscarmos a verdade sobre elas, antes de repassá-la. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.